Você já parou para pensar que as 10 pragas do Egito não foram apenas castigos, mas mensagens diretas, uma a uma, contra tudo aquilo que o Egito acreditava ser invencível? Hoje, você vai descobrir significados que quase ninguém comenta, e no final desse vídeo, a forma como você enxerga essa história nunca mais vai ser a mesma. Aqui no Teologia Descomplicada, a gente pega histórias antigas que parecem distantes e revela o que elas realmente querem dizer para nossa vida hoje. Se você gosta de aprender a Bíblia sem enrolação, sem linguagem difícil e com profundidade de verdade, você tá no lugar certo. Então já se inscreve no canal agora para não perder os próximos vídeos, e deixa o like para fortalecer o canal e fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Agora respira fundo, porque as 10 pragas do Egito são muito mais intensas e muito mais simbólicas do que você imagina. Antes de começar, deixa eu te falar uma coisa importante. Se você quer entender a Bíblia de verdade, crescer espiritualmente e alcançar um nível de conhecimento que transforma vidas, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é o caminho certo. Ele vai te dar clareza, aprofundamento e direção, algo que poucas pessoas têm acesso. Não perde essa oportunidade. Essa história que a gente vai contar hoje não é lenda urbana nem mito popular. Ela está registrada em um dos textos mais antigos e influentes da história da humanidade, o livro do Êxodo. É ali que encontramos o relato completo das 10 pragas do Egito, e entender esse contexto muda totalmente a forma como a gente enxerga cada uma delas. O cenário é o Egito Antigo, uma superpotência da época, rica, organizada e cheia de deuses ligados à natureza, ao sol, ao rio e à prosperidade. Só que, no meio de toda essa grandiosidade, existia um povo inteiro vivendo como escravo, sem liberdade, sem direitos e sem esperança de mudança. É nesse cenário que surge Moisés, um homem comum escolhido para uma missão impossível aos olhos humanos: confrontar o homem mais poderoso da época, o faraó, e exigir a libertação do povo hebreu. Um pedido simples, mas que bate de frente com o orgulho, o poder político e a crença de que o faraó era praticamente um deus na terra. A cada não do faraó, algo maior acontecia. As pragas não surgem do nada. Elas vêm como resposta direta à resistência do poder, à opressão e à recusa em ouvir. E é exatamente aí que começa o confronto, não só entre Moisés e o faraó, mas entre o Deus dos hebreus e tudo aquilo que o Egito acreditava controlar. A primeira praga já chega atingindo o coração do Egito: a água. O rio Nilo, que sustentava a vida, garantia colheitas e alimentava toda a nação, de repente se transforma em sangue. A água fica imprópria para beber, os peixes morrem, o cheiro se espalha. Aquilo que era fonte de vida vira símbolo de morte. É um choque coletivo. O Egito para. Mas essa praga não é aleatória. Ela atinge diretamente um dos deuses mais importantes da religião egípcia, Api, considerado o deus do Nilo e da fertilidade das águas. Para os egípcios, Api era quem garantia a prosperidade do país. Quando o Nilo vira sangue, é como se a própria divindade deles fosse exposta como impotente. A mensagem espiritual por trás disso é brutalmente clara. O Deus que envia Moisés é soberano até sobre aquilo que o Egito chama de sagrado. Aquilo que o povo acreditava ser intocável é tocado. Aquilo que eles achavam que controlava a vida, falha. O confronto aqui não é só físico, é teológico, é espiritual, é ideológico. E mesmo diante desse ataque direto a um dos pilares da fé egípcia, o faraó não cede. O rio sangra, o povo sofre, os deuses são desmoralizados, mas o orgulho do poder continua falando mais alto. E essa é só a primeira praga. Segunda praga, a praga das rãs. Depois que a água do Nilo é restaurada, o que surge dela não é alívio, é caos. Rãs começam a sair do rio e invadem absolutamente tudo: casas, quartos, camas, cozinhas, fornos, utensílios. Não existe espaço privado. O que antes era um símbolo de vida agora vira um incômodo constante, nojento e insuportável. O Egito inteiro é tomado por rãs. E de novo, isso não acontece por acaso. Essa praga atinge diretamente uma divindade muito respeitada no Egito, Eke, representada justamente com cabeça de rã e associada à fertilidade, nascimento e vida nova. As rãs, que simbolizavam bênção e prosperidade, agora viram maldição e tormento. O recado espiritual aqui é poderoso. Aquilo que era considerado sagrado se torna insuportável. O que o Egito via como sinal de vida passa a ser sinal de juízo. É como se Deus estivesse dizendo:
Nem os símbolos de fertilidade que vocês veneram conseguem trazer ordem quando eu retiro a minha mão. O mais irônico é que ninguém podia simplesmente sair matando as rãs, porque elas eram ligadas à adoração. Ou seja, o próprio símbolo religioso do Egito vira uma prisão. O povo fica sufocado pela própria crença. E mesmo assim, quando a praga cessa, o faraó volta atrás na promessa de libertar o povo. O incômodo some, mas o orgulho permanece. Quando o pó da terra se transforma em pequenos insetos que cobrem pessoas e animais, o Egito entra num nível de humilhação que vai além do incômodo físico. Não é só desconforto, é perda total de dignidade. Os insetos estão por toda parte, na pele, nas roupas, no corpo. Ninguém consegue escapar. É um tormento constante, invisível, irritante e desgastante. E essa praga atinge em cheio um dos pilares da religião egípcia, o culto à pureza ritual. Os sacerdotes precisavam estar completamente limpos para servir nos templos. Qualquer tipo de impureza os impedia de exercer suas funções religiosas. E é exatamente aí que entra o confronto espiritual. Essa praga expõe a impotência de Geb, o deus da terra. O pó da terra, que deveria estar sob o domínio dessa divindade, se transforma em instrumento de aflição. O recado é direto: nem a terra, nem aquilo que os egípcios consideravam sob controle espiritual, consegue permanecer puro diante do Deus que envia Moisés. Até o chão em que eles pisam se volta contra eles. A fonte da sujeira vem justamente de onde eles acreditavam vir a estabilidade. E tem um detalhe simbólico muito forte aqui: os próprios magos do Egito admitem que não conseguem reproduzir esse sinal. Eles dizem que aquilo é o dedo de Deus. Ou seja, pela primeira vez, até os líderes religiosos do Egito reconhecem que há um poder ali que eles não conseguem imitar, controlar ou explicar. Mas mesmo com esse reconhecimento, o coração do faraó continua fechado. A praga revela o limite do poder humano e religioso, mas o orgulho ainda fala mais alto. De repente, enxames de moscas tomam o Egito. Elas entram nas casas, pousam na comida, cobrem os ambientes, infestam tudo. Não é só sujeira, é caos, é nojo, é a sensação de que nada mais está sob controle. O cotidiano vira um inferno. Onde antes havia ordem, agora só existe perturbação constante. E, pela primeira vez nas pragas, acontece algo diferente. A terra onde o povo hebreu vive não é atingida. As moscas invadem o Egito, mas não alcançam os israelitas. Isso deixa claro que não é um desastre aleatório da natureza. A direção, a propósito, a separação. Deus está mostrando que tem domínio total sobre onde o juízo alcança e onde ele não alcança. Espiritualmente, essa praga confronta a ideia de proteção divina no Egito, ligada a divindades que prometiam guardar as casas e os lares contra o mal. Um dos deuses associados à proteção contra pragas e insetos era Khepri, representado com a imagem do escaravelho, um tipo de besouro associado ao renascimento e à ordem do mundo. O que deveria simbolizar proteção e renovação se transforma em símbolo de invasão e desordem. A mensagem é dura: as divindades do Egito não conseguem proteger nem o espaço mais íntimo das pessoas, a própria casa. O caos entra pela porta, pela janela, pela cama. Não existe lugar seguro quando a proteção está baseada em algo que não tem poder real. Diante disso, o faraó começa a negociar. Ele tenta aliviar a pressão, promete mudanças, mas sem arrependimento verdadeiro. Quando o problema passa, ele volta atrás. É o retrato de um coração que só quer se livrar da dor, mas não quer mudar de verdade. A quinta praga atinge em cheio a base econômica e emocional do Egito: os animais. Cavalos, bois, ovelhas e outros rebanhos começam a morrer de forma repentina. Não é só prejuízo financeiro, é colapso. Sem os animais, não há transporte, não há agricultura funcionando direito, não há sustento para as famílias. O que mantinha a máquina do império girando começa a desmoronar. Mas, mais uma vez, não é um golpe aleatório. Essa praga confronta diretamente divindades ligadas à proteção do gado e à força animal. Entre elas, uma das mais populares era Thor, associada à fertilidade, à maternidade e frequentemente representada como uma vaca, símbolo de vida e abundância. Quando o gado morre, é como se o próprio símbolo sagrado da prosperidade fosse humilhado diante de todos. Além disso, havia também a veneração a animais considerados sagrados, como boiapes, vistos como manifestações do divino na terra.
Ver esses animais caindo mortos diante dos olhos do povo era um ataque direto à espiritualidade egípcia e à ideia de que esses seres estavam sob proteção sobrenatural. O recado espiritual é claro: nem aquilo que sustenta a economia, nem aquilo que o Egito considera sagrado, consegue se manter de pé quando Deus retira a proteção. O poder que parecia garantir estabilidade revela sua fragilidade. E mesmo com o prejuízo, a dor e o impacto econômico, o faraó ainda endurece o coração. O império começa a sangrar por dentro, mas o trono continua resistindo. Agora o juízo deixa de atingir só o ambiente e a economia, e atinge o corpo. Feridas dolorosas e úlceras surgem na pele dos egípcios e até nos seus animais que ainda restavam. É uma praga visível, humilhante e impossível de esconder. A dor é constante. O sofrimento agora é pessoal. E, de novo, existe um confronto direto com a espiritualidade do Egito. Essa praga atinge divindades ligadas à saúde, à cura e à proteção contra doenças. Entre elas, destaca-se Sekhmet, que era invocada tanto para enviar quanto para afastar doenças. O povo acreditava que ela podia curar epidemias. Mas agora, diante das feridas abertas por todo o corpo, fica claro que nem a deusa da cura consegue impedir o sofrimento. O impacto é ainda mais simbólico porque até os magos do Egito são atingidos. Aqueles que antes imitavam alguns sinais agora nem conseguem se aproximar do faraó por causa das feridas. O poder religioso, que parecia forte no início da história, começa a cair em silêncio. Não há discurso, não há ritual, não há encantamento que resolva. A mensagem espiritual aqui é direta. Quando o ser humano percebe que não controla nem o próprio corpo, o orgulho começa a ruir. A dor expõe os limites do poder, da religião e da autossuficiência. Mesmo assim, o coração do faraó continua fechado. A dor chega na pele, mas ainda não alcança o coração. Essa praga é uma das mais visuais e assustadoras. Uma tempestade violenta cai sobre o Egito, granizo misturado com fogo, trovões, destruição por todos os lados. Plantações são arrasadas, árvores são destruídas, pessoas e animais que ficam ao ar livre são atingidos. O céu, que sempre foi visto como um símbolo de ordem e proteção, agora vira instrumento de juízo. Aqui o confronto espiritual é direto com os deuses ligados ao céu, ao clima e às tempestades. Um dos principais é Nut, considerada a deusa que protegia o céu e mantinha a ordem sobre os fenômenos celestes. Quando o céu se volta contra o Egito, a mensagem é clara: nem os céus obedecem às divindades egípcias. Além dela, também havia crença em divindades que controlavam as tempestades e a fertilidade das colheitas. Essa praga atinge o coração da segurança agrícola do Egito. Em poucos minutos, o trabalho de meses vai ao chão. O que parecia estável se mostra frágil. Aqui acontece algo diferente. Alguns egípcios começam a temer a palavra de Deus e protegem seus servos e animais dentro de casa. Ou seja, pela primeira vez, há gente do próprio Egito reconhecendo que esse poder é real. Mesmo assim, o faraó se arrepende por um momento. Mas quando a tempestade passa, ele volta atrás. A dor o faz pedir socorro, mas não muda seu coração. Depois da tempestade de granizo destruir parte das plantações, o que sobrou ainda dava uma falsa sensação de esperança. Mas essa esperança dura pouco. Enxames gigantes de gafanhotos cobrem o céu e devoram tudo o que restou nos campos. Não sobra folha, não sobra fruto, não sobra nada. O pouco que escapou da destruição anterior agora é completamente consumido. Essa praga é o golpe final na segurança alimentar do Egito. Não é mais só prejuízo econômico, agora é fome à vista. O povo começa a perceber que o colapso não é passageiro. O futuro está sendo arrancado diante dos olhos deles. É a sensação de que não existe mais controle sobre o amanhã. Espiritualmente, esse ataque confronta diretamente divindades ligadas à proteção das colheitas e à prosperidade da terra. Entre elas, destaca-se Min, associado à fertilidade da terra e à abundância agrícola. O que Min deveria proteger desaparece diante de um simples comando divino. O recado é claro: quando Deus retira a mão, nem o futuro consegue se sustentar. Não é só o presente que é afetado, é a próxima colheita, é a próxima geração, é a esperança de continuidade. O Egito começa a entender que o problema não é só a dor do agora, mas o vazio que vem depois. Pressionado pelo próprio povo, o faraó pede perdão, pede que a praga cesse. Mas, assim que o problema é resolvido, ele volta atrás mais uma vez.
O arrependimento dele nasce da dor, não da transformação. De repente, uma escuridão densa cobre o Egito por dias. Não é só falta de luz, é uma treva que paralisa. As pessoas não conseguem se mover, não trabalham, não se reconhecem. O dia vira noite. A rotina para. O medo cresce. É como se o próprio tempo tivesse sido suspenso. Essa praga é um ataque direto ao coração da religião egípcia. O deus mais importante do panteão era o deus Sol, aquele que simbolizava a vida, poder, ordem e vitória sobre o caos. Esse deus era Ra. Quando o Sol some, o que está em jogo não é só a luz do dia, é a autoridade espiritual máxima do Egito sendo colocada em xeque. E tem um detalhe ainda mais forte: enquanto o Egito está mergulhado em trevas, o povo hebreu tem luz em suas casas. Isso mostra que não é um fenômeno natural aleatório. É separação. É direção. É propósito. A luz não é só física, é simbólica. Quem confia em deuses falsos vive na escuridão. Quem está sob a direção de Deus tem luz até nos dias mais sombrios. Diante disso, o faraó até propõe um acordo: deixa o povo ir, mas sem os animais. É uma liberdade pela metade. Um alívio sem entrega total. Mas Deus não aceita a liberdade incompleta. E o coração do faraó, mais uma vez, se fecha. A última praga se aproxima, e ela não vai atingir o Egito apenas no ambiente, vai atingir o coração das famílias. Essa é a praga que quebra o Egito por dentro. Não atinge rios, plantações ou o céu. Atinge lares. Atinge famílias. Em uma única noite, o primogênito de cada casa egípcia morre, do filho do faraó ao filho do prisioneiro. O choro toma as ruas. O silêncio da madrugada é cortado por gritos de desespero. O império que parecia invencível agora está de luto. Espiritualmente, esse golpe atinge o centro do poder do Egito. O primogênito do faraó era visto como herdeiro divino, continuidade do próprio trono sagrado. Além disso, o próprio faraó era considerado um deus vivo. Esse conceito está ligado à figura de Osíris, associado ao ciclo de vida, morte e realeza no imaginário egípcio. Quando o primogênito morre, a ideia de continuidade divina do poder é despedaçada diante de todos. Ao mesmo tempo, acontece algo muito importante do outro lado. As casas dos hebreus são poupadas por causa do sangue nos umbrais das portas. Isso não é só proteção física, é um símbolo poderoso de obediência, fé e livramento. A mensagem é clara: a libertação não vem da força humana, mas da confiança em Deus. Aqui o faraó finalmente cede. Não porque entendeu a mensagem, mas porque não restou mais nada para perder. O Egito perde seu futuro, seu herdeiro, sua ilusão de divindade. A última praga não destrói só estruturas, ela quebra o orgulho do império e abre o caminho para a libertação do povo hebreu. Quando a gente olha para as 10 pragas do Egito em sequência, fica claro que não se trata apenas de castigos aleatórios ou demonstrações de força sem sentido. Cada praga é um confronto direto com aquilo que o Egito acreditava controlar: a natureza, a economia, a saúde, a fertilidade, o céu, a luz e até a própria ideia de poder divino do faraó. É como se, praga após praga, Deus estivesse desmontando, camada por camada, as falsas seguranças de uma nação inteira. Existe um padrão muito forte aqui: tudo aquilo que o Egito tratava como intocável foi tocado. O rio, os animais, o corpo, o céu, o sol, os filhos. As pragas mostram que nenhum sistema humano, nenhuma religião e nenhum poder político é absoluto. Quando a fonte da confiança está no lugar errado, ela desmorona no primeiro confronto real. Outro ponto importante é que as pragas não caem de uma vez. Elas vêm em etapas. Isso mostra paciência e oportunidade de arrependimento. A cada praga, o faraó tinha a chance de mudar, de ouvir, de libertar o povo. Mas o que se repete é o endurecimento do coração. O problema não é falta de sinais, é resistência ao que os sinais querem ensinar. E talvez o significado mais forte de todos seja esse: as pragas não falam só sobre o Egito antigo. Elas falam sobre qualquer pessoa ou sistema que constrói sua segurança em coisas que não são Deus. Sempre que a gente coloca nossa confiança absoluta no poder, no dinheiro, no controle, na força ou na própria religião vazia, a queda não é uma questão de se, é de quando. Agora eu quero te ouvir de verdade. Depois de ver todas essas pragas e os significados por trás de cada uma, qual delas mais te impactou emocionalmente?
Qual você acha que foi a mais assustadora, não pelo desastre em si, mas pela mensagem espiritual que ela carrega? Você acredita que essas pragas foram eventos totalmente sobrenaturais, sinais naturais usados por Deus ou uma mistura das duas coisas? Tem muita gente que enxerga essa história de formas diferentes, e sua visão pode enriquecer muito essa conversa aqui nos comentários. Escreve aqui embaixo o que mais te marcou nesse vídeo. Eu sempre leio os comentários, e várias ideias de próximos vídeos nascem justamente das opiniões de vocês. Se você chegou até aqui, já percebeu que as 10 pragas do Egito vão muito além de uma sequência de desastres. Elas formam uma mensagem poderosa sobre orgulho, poder, falsas seguranças e sobre o que acontece quando o ser humano insiste em fechar o coração, mesmo diante de sinais claros. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar essa história bíblica com mais profundidade e clareza, fortalece o canal agora. Deixa o like nesse vídeo, porque isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais gente que também quer aprender a Bíblia sem complicação. E se você ainda não faz parte do Teologia Descomplicada, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo para te ajudar a entender a fé de forma simples, profunda e aplicável para a vida real. E antes de você sair, presta atenção. Se você realmente quer crescer no conhecimento da palavra e viver uma fé mais profunda e consciente, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é a sua oportunidade. Com ele você avança de verdade, sem superficialidade. Acesse agora e dê o próximo passo na sua caminhada espiritual. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, lembra, conhecimento sem transformação vira só informação. Que isso aqui não fique só na mente, mas também toque o coração.